Bom dia, Vaguinho. Vaguinho, estamos aí para iniciar a competição da Copa Santa Catarina. Gostaria que você fizesse uma avaliação dessa pré-temporada e dos jogos treinos que aconteceu até o momento. Bom dia, Jânio. Bom dia a todos que estão podendo nos ver e ouvir. Muito satisfatória. Tudo que foi planejado, e eu já falei aqui em coletiva com vocês, que eu fiquei muito surpreso e muito feliz, principalmente pelo início que é dado juntamente com o Ciro na fisiologia e na apresentação dos atletas. No Marcílio nós não tínhamos isso. E ele consegue, sim, fazer toda a avaliação e até inclusive de força, de mensurar o equilíbrio que a pessoa chega. Em seguida já vai para o Dr. Zamboni, ele faz todo o que tem que ser feito de articulação para ver se não tem nenhuma lesão antiga ou alguma que possa vir. Aí vem para o Book. Eu até agora não havia trabalhado com o Emerson Book, sim ouvido falar dele. Cara, que excelente profissional, a maneira que ele trabalha, a maneira de força que ele dá aos atletas, o amparato que ele deu. Então foi muito gradativo cada atleta que chegou, porque muitos deles já tinham encerrado há algum tempo, alguns jogaram estadual e aí chegaram aqui, então tinha um certo tempo. E depois, quando nós pedimos para o Fernando agilizar e ver quais times que nós poderíamos ter, né, como jogos treinos, conseguiu treinos com a maioria das equipes de uma Série C que iam, que vai iniciar já, acho que dia 10, se eu não me engano. Então, equipes estavam preparadas. Equipe, é lógico, de um nível, muitos deles ainda inexperientes em termos de idade, inferior a uma primeira divisão como é o Marcílio, mas que foi ótimo para que a gente pudesse treinar. E quando nós iniciamos treinamentos, eu precisava ver em jogos treinos se eles estavam entendendo, correspondendo, se os conceitos que nós estamos passando, realmente cada um estava assimilando. E o que eu tinha pedido para a diretoria, o mais rápido possível, o maior número de atletas. Porque não adianta você fazer uma pré-temporada sem ter elenco. Vai chegando aos poucos, vai chegando, te complica. Então nós conseguimos trazer a grande maioria. E agora eu digo para você que os jogos me deixaram muito feliz, porque deu para corrigir, foram alguns erros primários, alguns erros que são fáceis de corrigir, e agora a grande maioria é o entrosamento, é a maneira que se vai, a maneira de entendimento, e eles individualmente melhorando. Então, muito, muito satisfeito com o que nós fizemos até agora. Vaguinho, eu fiz essa pergunta para o pessoal do Joinville e vou fazer para ti também. O Marcílio, o Barra e o Joinville, desde o estadual, não voltaram a campo. E as outras equipes, tem equipe como o Guarani, o Nação, o Inter, final de semana jogaram e continuam jogando no próximo final de semana. A vantagem do Marcílio Dias em ter uma equipe madura como vem treinando e se posicionando que a gente vê, é essa vantagem de conseguir superar esse tempo perdido do Marinheiro? Bom dia, Band FM. Bom dia, Ingo. Eu penso que nós estamos atrás, em termos de competitividade, ritmo de jogo, ritmo de competição. Você acabou de citar hoje um Nação e o Ercílio que talvez o nosso torcedor ainda imagine, vem da segunda, de uma Série B. Cara, mas eles estão em atividade, estão jogando. E se chegaram a disputar uma final, um título, são as melhores equipes, são equipes preparadas. Você vê que o próprio o Inter de Lages, a grande maioria recebeu o prêmio, né, de melhor do campeonato, então é uma equipe forte. Essas situações todas, nós só vamos conseguir equilibrar com jogos, por isso que eu pedi 4 jogos treinos. Quando nós fizemos o nosso segundo, se eu não me engano, o terceiro lá contra o Atlético Paranaense, segundo, né, sentiu muita dificuldade, porque os meninos correspondendo muito rápido, eles estavam assim, parece que a 100 e nós a 70 por hora. Daqui a pouco foi equilibrando, fomos chegando e passamos na frente no placar. Não é importante, mas o placar foi feito com desempenho. Nós estávamos merecendo, conseguimos e depois terminou em 3-3. Um jogo que para mim foi muito válido, primeiro, por estar no Atlético Paranaense, são bons jogadores individuais. É uma equipe que nos deu, assim, em termos de velocidade e de força. Eles, garotos sub-20, correm demais. Então, para nós foi muito bom. A partir daquilo ali, começamos já a acelerar um pouco mais. E ontem, do jogo treino que nós tivemos, eu achei que a equipe estava, assim, num momento muito bom e conseguimos desenvolver muito bem. Então, acredito eu, nós vamos sair atrás, mas conforme o equilíbrio da competição, nós já vamos estar igualado, principalmente no equilíbrio. Mas eu concordo contigo. Eu acho que nós estamos atrás e a nossa experiência é o que vai fazer equilibrar no meio da competição.
Vaguinho, o que você espera da Chapecoense? Vai ser um time alternativo? O Emerson Cris estava no evento da federação também, né? O que você espera da Chapecoense na Arena Condá para a primeira rodada? Vou tentar responder, Kaká, do jeito que eu falei do Atlético Paranaense. Eu acredito que por você jogar numa Chapecoense, você tem qualidade. Não vai contratar algum atleta, de repente, que não tenha condições de jogar numa Chape, que é Série B. A segunda, sempre a base da Chapecoense teve um nível bom. E o Emerson Cris conhece a dedo tudo da Chape. O que ele disse é que não vai ter time alternativo. Se não me engano, 20 ou 20 e poucos atletas, esses é o que vão disputar a Copa. Já estão definidos. Primeiro, a Chapecoense, o grande objetivo é não cair. Nem pelo poder financeiro, a situação numa Série B. Não pode. Então ela não pode ficar trocando a todo instante um atleta. E quando você pega um atleta de Série B para jogar nesse momento uma copinha, ele vai se sentir, nesse momento, desvalorizado, mal, ruim. Então isso é ruim. Então eles não devem fazer isso. Então eles vão ter jogadores que estavam emprestados, que estão voltando, jogadores de um sub-20 que subiram, e alguns que já não vão fazer parte do elenco que vai continuar a Série B. Então eles já vão jogar a copinha. Então vai ter um grupo definido, não vai ficar alternando, não. Então é a mesma coisa que eu falo do nosso time que eu respondi pro Ingo. Eu acho que a partir do momento que eles se entrosarem, é uma outra equipe que vai ser muito forte. O Vaguinho, durante toda essa preparação para a Copa Santa Catarina, você trabalhou aí com 21 jogadores, sendo 4 goleiros, né? E é claro que isso te dificulta, você não consegue nem fazer um coletivo entre vocês, né? E a promessa é que essa semana vai chegar aí jogadores experientes, como o Felipe Manuel, o Ícaro, o Vitor Guilherme, né? Como é que você vai fazer o aproveitamento desses jogadores? Isso vai ser gradativo, você vai começar com esse time, claro, que você vem treinando. E sobre esse calendário, né, Vaguinho? As 4 primeiras partidas, tu vai fazer 3 fora de casa e 1 dentro de casa. E aí você vai ter que começar a trabalhar um pouco mais esses jogadores que estão chegando. Queria que você respondesse essas 2 perguntas, a dificuldade de trabalhar com um mínimo de jogadores e com a chegada de jogadores experientes agora. Nós tivemos dificuldade também por causa do clima, teve muita chuva, Jânio. Então nós fomos muito em campos reduzidos. E nós fomos proibidos de treinar no nosso estádio para a grama, né? Ela novamente aí passou por uma manutenção maior e até estava dando uma olhada antes de falar com vocês, ele deu uma melhorinha. Então eu acredito sim que esse campo vai estar em uma condição melhor, porque ele estava muito ruim. Então nós tivemos dificuldade de não chegar totalmente o grupo, que eles estavam disputando a Série D, alguns a Série C. Faltou o Wendel Nery, também o lateral esquerdo, que você esqueceu de comentar. Eu acredito que hoje deve chegar 2. Amanhã, quinta-feira, nós viajamos amanhã à noite. Amanhã deve chegar o Felipe Manuel. No domingo chega o Wendel Nery. Então nenhum deles vão para Chapecó. Nós estamos contando, porque nós temos uma semana cheia para estreia em casa contra o Joinville. Eles já devem poder participar. Mas eles já vinham, né, em competição, já vinham jogando, fisicamente eu já conversei com todos, a maneira que eles estão, e conversei com os treinadores deles. Então eles já vão chegar assim, avançados também. Vai ser muito mais uma adaptação, muitos vão morar aqui no nosso estádio, nos nossos quartos, adaptação à cidade, o Felipe Manuel já vai para um apartamento. Então é uma adaptação rápida que eles têm que ter, e com o grupo de entrosamento. Mas são experientes, então eu acredito que vai acrescentar muito a partir da segunda rodada. Mas nós estamos só com 17 para ir para esse jogo mesmo, 18 aí de linha aí. O Vaguinho, eu sei que a gente fala no todo, no coletivo, mas entre defesa, meio e ataque, qual é o ponto que tu pode destacar dessa equipe? Ingo, eu vou aprofundar um pouco mais a tua pergunta, que eu acho que ela merece. Eu acho que nós conseguimos assim uma construção de elenco muito forte. Conseguimos trazer 2 goleiros de um nível muito bom. O Vitor Golas, que todos nós já conhecemos, e eu que conheço e indiquei também o Gabriel. Então nós estamos muito bem de goleiro. Qualquer um que jogar, tenho certeza que vai satisfazer a equipe. Os laterais, da maneira que eu gosto que ataque, tenha força, que vai com velocidade, que a gente jogue pelas extremas, os 4 são assim. O Wendel Nery foi uma indicação
de uma pessoa que daqui a pouco deve chegar para trabalhar conosco também. Está vindo um analista de mercado que estava comigo no Ipatinga, ele deve chegar na semana que vem. E como analista de mercado, ele tem que ter uma sabedoria de vários atletas. Então o Ícaro e o próprio Wendel foi uma indicação dele. E quando nós depois observamos aos jogos, gostei demais. E o Felipe Santana, quando me indicaram, eu estava lá em Ipatinga, o governador Valadares é do lado. Então nós também fizemos um grande relacionamento e a resposta sobre ele é boa. E ele está me comprovando. Ontem o treino dele foi excelente. Tanto é que eu gosto quando chama atenção, o Flávio estava lá ontem e ele veio me falar dele que ele gostou. Então, uma pessoa que está vendo lá de fora está vendo o que a gente está vendo. Então, o Felipe Santana é outro, grata surpresa. Felipe, para mim, hoje é a grande novidade nossa. Está muito bem pela lateral direita. E o Vitor Guilherme, todos nós conhecemos. Então, eu estou te respondendo que nós estamos com 4 peças muito boas pelas laterais. A zaga, acho que dispensa comentários pela experiência, pela a maturidade que esses estão oferecendo, o exemplo que eles são e a cobrança. Luan, o Sandro, o Silvio e o Brandão, que é um garoto novo, que também acredito que tem muita qualidade. Aí você vai para o meio campo nosso, o Giba é uma grande surpresa, já tinham me falado muito bem dele, eu não o conhecia, mas quando eu vi um link, depois estou vendo agora pessoalmente, uma grata surpresa. Aí você tem o Fabiano, que também está muito bem, você tem o Zé Vitor, que é uma garoto, é uma promessa muito forte, é um garoto que talvez não vai ter grandes oportunidades com a gente, mas vai vingar no futebol. É muito bom jogador. Chegando agora 2 experientes, tanto o Ícaro quanto o Felipe Manuel, nós vamos estar muito bem de volantes. Na meia, o Juninho Tardelli pela tua experiência, pelo que ele conhece, a turma o respeita, e o Klinsmann, que é um garoto ainda que também é uma aposta, estava comigo, mas ainda não jogou. Nós precisamos de tempo para ele, mas acredito muito pelo que a gente está vendo em jogos treinos. Agora, no ataque, o Povo com 4 gols, fez gol, não interessa, ele fez os gols, ele está trabalhando certinho, como a gente tem falado. O nosso centroavante, número 9, fez 3 gols, e esse, na minha opinião, hoje está se destacando e muito, que é o Zé Eduardo. E por outro lado, o Jefferson Renan, ele quebra as linhas, ele toda hora ele vai para o drible, está faltando ritmo, continuidade para que ele possa jogar. Então hoje, para todos que estão me ouvindo aqui, nós estamos com uma equipe muito forte e é difícil destacar nomes, mas por setores eu acho que eu destaquei bem, que hoje nós estamos muito bem servidos. Vaguinho, queria aproveitar então, já que vai fechar a coletiva, para te fazer uma pergunta até sincera, porque você é um treinador consagrado, campeão da Copa Santa Catarina, catarinense, brasileiro, enfim, é muito querido por a gente aqui da crítica, pelo torcedor também, mas está faltando aquele título pelo Marcílio, né? E você retorna com mais de 50 jogos e com a perspectiva da Copa Santa Catarina, do Catarinense do ano que vem. Queria te ouvir o que te motiva ainda na carreira e aqui no Marcílio também, nesse novo campeonato que começa no sábado. Eu acho que todos que estão aqui participando da coletiva me conhecem, vocês, e nosso torcedor também. A minha volta para o Marcílio teve alguns sentimentos. Um dele, o campeonato do ano passado não foi bom, tanto é que não tem calendário esse ano de Série D. E o campeonato desse ano quase caiu por 10 segundos. Então a gente tem um sentimento muito forte que isso não pode acontecer. Tem alguma coisa que talvez a gente possa contribuir um pouco mais do que eu já fiz. A turma da diretoria que cá estão, foram eles que me contrataram em 2018. São os mesmos. São pessoas que a gente tem também um carinho, que a todo momento estão virando homens. Eu acho que aquilo que eram garotos, que está acabando, eles estão ficando maduros, e eu acho que a próxima presidência agora do que vai vir vai estar mais madura ainda, e com muita vontade do que eu estou participando e vendo, muito, e coisas com ideias muito fortes para crescimento, não para manutenção do Marcílio, para crescimento. Então eu estou confiando demais do que vai acontecer. Então, antes de eu até acertar, conversei muito com ele. Nós estamos falando do Tarcísio Guedin. Conversei muito. Queria entender, porque se for para o Marcílio ficar na mesma, qualquer um que vai vir aqui vai ficar na mesma. Não vai resolver. Tem que ser mais arrojado, tem que arriscar mais, tem que ter mais investimento, tem que sair do pé no chão, tem que acabar com só dívidas antigas, tem que pensar no futuro, tem que crescer. Senão vai ficar pagando dívida antiga e não vai crescer. Não vai trazer nada. Fora de um calendário nacional, fora de qualquer uma situação que você possa crescer, cara. Então, quando eu entendo tudo isso,
começamos a conversar um pouco mais forte, que eu tinha certeza que poderia vir. Porque eu tenho 3 sentimentos que não deram certo aqui no Marcílio. O primeiro é de não chegar no semifinal em 19. Na minha opinião, nós tínhamos uma equipe muito forte para brigar pelo título em 19. Infelizmente, nós ganhamos o Figueirense e o Criciúma conseguiu chegar na semifinal. Fiquei muito triste, mas muito abalado naquele momento. Quando eu volto em 2020, principalmente de você chegar numa última rodada para um outro acesso, que eu tinha tido acesso em 19, e em 20, falei, pô, nós vamos conseguir o acesso. Porque nós estávamos assim, não com a melhor equipe, mas eles, atletas, estavam numa situação muito boa, de cabeça, de querer, principalmente depois daquele jogo lá em Araraquara. Então, todos estavam bem. Então, eu criei uma expectativa interna muito grande de um acesso. Mas quando nós não conseguimos um resultado tão positivo que eu achava que ia conseguir contra o Altos aqui em casa, aí já sabia das dificuldades que nós íamos ter lá no Piauí. Foi frustrante. Agora, o mais frustrante foi a Copinha. Se eu não me engano, nós éramos líderes, invictos, só vitórias, era a melhor equipe, tinha ganho do Concórdia de uma goleada numa quarta-feira, e chegou no final de semana, nós perdemos, tomamos gol aos 2 minutos, e não conseguimos reverter um resultado até os 90 e tantos, porque é difícil de falar certeza, né? Mas da maneira que estava, tivesse passado ali a semifinal, tenho, acho que quase 100% que nós éramos para ser campeão naquilo lá. Então foram 3 momentos, Cacá, muito frustrantes, com uma equipe boa, com as condições boas, e nós não conseguimos pelo resultado, não pelo desempenho, não do que faltou, desculpa do Marcílio, nada dentro de campo. Então, assim, torcida, você não conseguiu, pô, cara, Vaguinho, né? Conseguimos colocar de uma segunda para a primeira, não fui sozinho, mas foi com um grupo, mas estava no meu comando, porque quando eu cheguei, não estava nem numa lista de classificação no primeiro turno, só empates, e nós conseguimos ainda ter o acesso. Nós não fomos campeões, que levamos uma goleada do Metropolitano, que foi um absurdo também aquele jogo. Fizemos 2 gols aqui, um pênalti que o Schwenk quase, na minha opinião, foi pênalti. O Schwenk bateu na mão, o Sabiá, não me lembro, bateu na mão do adversário do Metrô. Se faz ali, nós poderíamos ter sido campeão. Aí vem a frustração do catarinense. Aí vem a frustração de você chegar numa final contra o Altos e perder. Vem a situação de perder para o Concórdia. Então não tem nada a ver com Vaguinho, com a equipe. Resultado de campo. Então está faltando essa situação um pouquinho mais para o Marcílio. Por isso que eu estou aqui. O Vaguinho, a maioria das equipes vem alternativa, pelo menos é o que dizem, vem com a base, e a gente teve uma festa aqui da organizada para arrecadar fundos de uniforme, viagem, e a gente sabe que o torcedor do Marcílio, quando é aqui dentro e até mesmo fora, faz uma diferença incrível. Queria que tu falasse do torcedor, na presença dele nessa Copa Santa Catarina, dentro e fora de casa. Acho que você falou os times alternativos dos outros clubes, dos outros times. Acho que não. Acho que todos vão vir com a força máxima. Nesse momento o Figueirense já está fora, né? O Avaí eu acho que também vai formar uma equipe. Parece-me que eles já escreveram todos, né? 40 e tantos o Avaí já escreveu. Então eu acredito que daqui a pouco o Barroca vai definir uma equipe também que venha, a partir do momento que eles estejam mais confortáveis ou não, né? Na competição onde eles estão hoje. Então ele também não pode ter alternativa, ele vai ter que ter um time que vai disputar a Copinha. Aí mais para frente pode ser que ele venha com uma força máxima. Mas acho que todos os demais depois devem vir com a sua força máxima. Nós estamos falando de Nação, nós estamos falando do Joinville, nós estamos falando do Ercílio, nós estamos falando do próprio Inter de Lages. O Chapecoense já definiu, né? Os 20 que vão vir. Então acho que realmente vai ser difícil. E falando em torcida, pode ser que talvez a torcida desse adversário não dê total importância do que a Copinha dê e do que os nossos torcedores vão dar. Aí eu concordo. Eu acho que o nosso torcedor, sim, vai vir vibrante. Eu vejo, às vezes, numa rede social, eles me escrevendo, chega o Natal, mas não chega o início da Copinha. Para nós também, está todos ansiosos. Nós não estamos aqui esperando a viagem para poder jogar. E a torcida sempre foi. Acho que o Fernando Gil deu uma entrevista para vocês que quando vim enfrentar aqui era a maior dificuldade. A gente escuta isso dos atletas. O próprio Sandro, ele falando, professor do céu, essa torcida quando enfrentava contra, ela é danada. Nós estávamos relembrando quando nós fomos lá contra o Metrô,
que nós ganhamos de 2-1, se eu não me engano, o jogo, ou de 1-0, lotou, cara. Eles lotaram a arquibancada, eles vão em todas. Esses atletas que aqui chegaram, quando vê o Esquenta-Galho todinho lotado, todinho gritando, não para. Então, faz diferença sim. Então, se eles estiverem conosco, vai ser uma força muito grande. E eu sempre falo para os atletas, o maior triunfo é o torcedor. Então, nós temos que jogar e respeitá-lo, é jogar por eles. Então, nós temos aqui, com certeza, vão respeitar e vão jogar muito para que eles possam, quem sabe, ser bicampeão da Copinha.